Queridos, nós vamos começar hoje na Rota 1, falando sobre fé. Eu quero já adiantar que essa Rota 1 aqui, ela é destinada a novo convertido. Então, talvez você vai ouvir coisas que você já conhece, tá bom? Coisas, por quê? Essa Rota 1 não é para vocês. Quer ver? Quem aqui tem menos de 1 ano de conversão? Menos de 1 ano. Ninguém menos de 1 ano? Tá vendo? Então, essa rota aqui, às vezes você vai ouvir coisas que você fala, isso aí eu já sei, Eloide. Isso aí eu já sei. Então, eu quero que vocês entrem nessa aula com essa perspectiva que você está passando pela Rota 1, que não é o seu nível de maturidade, porque vocês têm que estar lá na Rota 4, vocês já conhecem algumas coisas. Então, essa aula, eu quero que vocês fiquem com o coração bem aberto, porque eu sei que são coisas que vocês já conhecem, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar com vocês também. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre a fé. E a fé, ela é uma palavra que está presente em todos os lugares. Eu sei que às vezes nós achamos que a fé, ela é mais específica apenas para o contexto religioso. Mas a verdade é que você usa a palavra fé em todo momento. Quem aqui já olhou e já falou, eu tenho fé em você, Lois? Não é assim? Quando eu falo assim, Lois, me indica aí alguém para trabalhar. Eu te indico aqui a Duda, porque ela é muito boa, eu confio nela, eu tenho fé no trabalho da Duda. Apesar da palavra fé, nós acharmos que está mais dentro do contexto religioso, ela também está presente no nosso dia a dia. E ela pode significar várias coisas. Você sabia que dentro da sociedade, existem algumas relações que são chamadas fiduciais? Fiduciais. O que são essas relações fiduciais? São relações de confiança. A sociedade, um dos pilares da nossa sociedade, são baseadas nessas relações de confiança. Quer ver? Você foi numa loja, e aí você comprou uma roupa bem bonita, meninas, bem linda, só que você está sem dinheiro. Aí a pessoa pergunta, como é que você vai pagar? Aí você diz, com cartão de crédito. Aí você pega o cartão de crédito, você dá para ela o cartão de crédito, você fica torcendo, Senhor Jesus, passa, não é assim? Você não sabe como funciona no banco, você não sabe como essa transferência é, você não está vendo o dinheiro, mas você confia que porque você deu o cartão, aquela pessoa vai receber. Você entende que você está tendo um ato de fé no cartão de crédito? No sistema bancário, você está confiando. Quer ver outra coisa? Quando você vai no médico, até na segunda-feira eu falei isso com o pessoal. Eu, na semana passada, eu tenho algumas questões de vasinho nas pernas. Os homens talvez não entendam, mas as meninas sabem o que eu estou falando, não sabe? E eu fui no médico, eu quero fazer o tratamento nas minhas pernas. E aí ele fez o exame, olhou minhas pernas, isso aqui, não sei o quê. Aí ele falou, Loide, senta aqui. Sentei na frente dele, ele pegou um papel, começou a desenhar minhas veias. E ele disse, você tem que tirar essa veia é aqui. Nós vamos fazer a aplicação, nós vamos usar laser. E eu fiquei assim, eu só balançava a cabeça para fingir que eu estava entendendo. Não estava entendendo nada que ele estava falando. Aí ele disse, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Vamos fechar? Eu falei, vamos fechar. Eu sei exatamente qual é o procedimento da minha perna. Eu nem sei, irmãos. Eu estou confiando em quem? Eu estou confiando no médico. A minha fé é no médico. Eu realmente acredito que ele vai dar conta de tratar as minhas pernas. Como? Então, você entende que a sociedade, um dos pilares da sociedade, nós já usamos a fé? A fé, essa confiança. O André não está aqui, queria tanto ter falado isso para ele. O André, ele fica um pouco apreensivo quando ele vai passar na ponte. Ele não gosta de falar que tem medo, tá? Ele diz, amor, eu não tenho medo, eu fico apreensivo. E aí, toda vez que nós vamos passar numa ponte, o André fica com o coração nervoso, assim, meu Deus, se essa ponte cair, não é verdade? Mas só que às vezes nós passamos pela ponte, você não sabe como é que foi construída a ponte, você não sabe qual foi o cálculo, mas você tem fé que você vai sair daqui, você vai atravessar a ponte e aquela ponte não vai cair. Como que você acredita nisso? Você tem fé. Fé no quê? Tem fé na ponte, tem fé no engenheiro. Então, só para você entender que você já usa fé. Você usa fé, você acredita e você confia em coisas que você não sabe como é. Você não sabe como funciona. Então, esses atos de fé diários, eles demonstram como a confiança ela é. Agora, e dentro do cristianismo?
Então, você já entendeu que você já usa fé no seu cotidiano, você tem fé, mas como é que isso vai funcionar dentro do contexto religioso, dentro do cristianismo? E é exatamente isso que nós vamos aprender nessa aula. Você vai aprender o que é fé, você vai aprender por que serve a fé, para que serve, por que eu tenho que ter a fé, e você vai aprender como é que você desenvolve a fé. E é sobre isso que nós vamos falar dentro do contexto do cristianismo. Quem conhece aqui Hebreus 11:1? Olha o que diz. Esse aqui é um texto muito conhecido que ele trata sobre a fé. Olha o que diz Hebreus 11:1. Se você tiver aí Bíblia no celular, você abre aí que nós vamos falar bastante sobre esse texto agora. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse Hebreus 11, na verdade, ele é conhecido como o capítulo da fé. Esse autor, quando ele foi escrever essa carta aos Hebreus, as pessoas estavam passando por uma grande perseguição. E eles estavam começando a querer desistir do cristianismo, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos. Então eles estavam achando assim, é melhor eu deixar para lá esse negócio de ser cristão. E aí o autor aos Hebreus, ele vai escrever então sobre a fé. E aqui, quando ele está falando sobre a fé, esse autor, ele está querendo que aqueles leitores, eles voltassem a confiar. Que aqueles leitores, eles acreditassem, para que eles não desistissem de estarem dentro do cristianismo. Então é nesse contexto que é. Agora, o que significa fé? Quando o autor está dizendo, ora, a fé, essa palavrinha fé, está falando de confiança. Quando o autor está dizendo, ora, a fé, é como se ele estivesse falando, ora, a confiança, a fé, a confiança, a certeza, a fé, essa confiança, ele fala, é a certeza daquilo que esperamos. Então, essa palavra fé, primeiro eu quero que você entenda que nós vamos estudar aqui a palavra fé no sentido de confiança absoluta. Fala sobre a certeza. E aqui quando ele fala que a fé é a certeza, está falando que a fé, ela é o fundamento. A fé é a certeza, é como se ele estivesse falando, a fé, ela é o fundamento, é aquilo que você precisa para você pôr os seus pés, para que você possa caminhar dentro do cristianismo. Então essa fé aqui, ela é o fundamento, ela é a base de algo que você não vê. É uma convicção, uma evidência, é uma convicção interna, é uma firme decisão de crer em algo que você não vê. Agora, irmãos, me responda aqui. Quando o autor estava escrevendo Hebreus 11:1, ele estava dizendo que a fé é a certeza de algo que nós esperamos. Esperando o quê? O que vocês acham que ele estava falando? Esperando o quê? Ninguém arrisca? O que nós estamos esperando? O quê? A volta? O que mais? Olha só, que interessante. Às vezes nós pegamos esse versículo aqui e nós falamos assim, eu quero comprar um carro. Eu não tenho carro. Eu ainda não tenho um carro, tá bom, Luiz? Não tenho. Mas aí, vai passar um carro na rua e eu falo, aquele é o meu carro. E eu tenho fé. Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero. Eu não tenho esse carro ainda na mão, mas eu tenho a certeza. Então eu vou mentalizar. É isso que Hebreus 11 estava falando? Eu quero comprar uma casa, eu não tenho dinheiro na minha conta bancária. Tá? Eu não tenho dinheiro na minha conta bancária. Mas a minha fé, a fé é a certeza, Loídia. A fé é a base das coisas que eu espero. É sobre isso que o Hebreus 11 está dizendo? O que vocês acham? Quando ele está dizendo que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, do que ele está falando? Nós estamos esperando o quê? Que fé é essa que Hebreus 11 está falando? Porque, queridos, muitas pessoas usam a fé como um pensamento positivo. Muitas pessoas usam a fé como algo que eu posso barganhar com Deus. Você tem que me dar porque eu tenho fé. Mas será que Hebreus 11 está falando sobre isso?
sobre nós ganharmos um carro, nós ganharmos uma casa, nós ganharmos... Será que é isso que Hebreus está falando? Sabe que quando o autor está falando as coisas que se esperam, sabe do que ele está falando para aqueles leitores que estavam sendo perseguidos? Ele não estava falando, você tem que ter fé para ter um carro, você tem que ter fé para ter uma casa. Ele está falando, você precisa ter a certeza que nós estamos esperando a promessa. A nossa fé, essa fé que a Bíblia diz, não é sobre coisas materiais, presta atenção. Essa fé que a Bíblia diz, está falando da promessa. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a promessa. O autor aos Hebreus está falando, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E sabe o que eles estavam esperando? Anota aí, a redenção final. A plena salvação. Ele estava dizendo, eu sei que vocês estão passando por perseguição, eu sei que as coisas estão ruins, mas a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Existe uma promessa para nós. Vocês conseguem entender como é mais profundo? Não é um pensamento positivo. E o que nós estamos esperando, irmãos? Nós estamos esperando a redenção final, a plena salvação. Nós estamos esperando a vida eterna, a nova criação, um futuro glorioso preparado para aqueles que creem. O que nós estamos esperando? A fé, a certeza das coisas que nós esperamos. Nós estamos esperando as respostas às promessas presentes. Por exemplo, Deus provê força, consolo, graça, mesmo quando ainda não vemos resposta. E esse esperar aqui não é um esperar passivo. Ai, estou esperando. Não, é um esperar ativo. Você age como se aquilo já fosse real. Você age, você já caminha nessa terra como se você já vivesse a eternidade. Você não vê, mas a fé é a certeza do que nós esperamos. Irmãos, o que nós estamos esperando? A volta de Jesus, a redenção final, a justificação completa. É isso que nós estamos esperando. Agora, quantos aqui já ouviram ou já usaram a fé como um pensamento positivo? Queridos, não, eu vou pensar. Eu quero casar com aquele homem ali. Vou casar. Cadê as solteiras aí? Eu vou pensar. Porque a fé é aquilo, né, a certeza daquilo que eu espero. Eu espero casar com aquele homem, eu vou casar com aquele homem. Porque eu tenho fé. É sobre isso que Hebreus está falando, irmãos? A fé não é sobre isso. A Bíblia nunca vai falar sobre as coisas dessa terra. Porque nós estamos buscando um reino que é eterno. Não se baseia. Eu estou dizendo que é errado você trabalhar, conquistar suas coisas. É errado isso? Não. Mas a Bíblia não está falando sobre isso aqui em Hebreus 11. A Bíblia está falando que nós esperamos as promessas. Aí ele continua. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Aí ele continua. E a prova das coisas que não vemos. E quais são as coisas que nós não vemos? Quais são os fatos que nós não vemos? As realidades espirituais. Por exemplo, quantos aqui já viram Deus? Me fala, olho no olho. Quem já viu Deus? Me fala. Olha ali, o menino já viu Deus. Sério? Glória a Deus. Quem mais fora ele já viu Deus aqui? Quem sabe como ele é? Então como é que você acredita nele? Lucas, como é que você acredita em algo que você nunca viu? Quantos aqui sabem que o Espírito Santo mora dentro de nós? Amém? Você já viu o Espírito Santo dentro de você? Então como é que você sabe? Então Hebreus 11 está falando que a fé é a certeza das coisas que eu espero as promessas de Deus, e ela é a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe. Ainda que eu não veja, eu creio que Ele é real, Ele é vivo, Ele sustenta todo o universo. Eu não vejo o Espírito Santo, mas eu sei que Ele habita em mim. Nós não vemos com os olhos naturais a nossa justificação. Quantos foram perdoados aqui? Quantos receberam a Cristo e foram perdoados e você foi justificado? Mas você viu isso? Como você sabe que você foi perdoada, Sandra? A fé. Você não viu. Vamos dizer que eu matei uma pessoa. E aí eu estou arrependida. Aí alguém vem e prega o evangelho para mim e diz, olha, um homem chamado Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz. E esse pecado que você fez, se você se arrepender, você está perdoado. Aí a pessoa fala, eu estou perdoada de tudo. Você está perdoado de tudo. Tudo. Mesmo daquela pessoa que eu matei, você está perdoado. Como que a pessoa sabe que ela foi perdoada? Ela está vendo alguma coisa nela? É isso que Hebreus 11 está falando, queridos, é mais profundo do que um pensamento positivo.
A fé, ela é a certeza, ela é a prova daquilo que nós não vemos. Nós não vemos a Deus, nós não vemos o Espírito Santo movendo dentro de nós, mas é uma convicção invisível. É uma convicção que eu sei. Por exemplo, o reino de Deus já chegou aqui na terra? Jesus inaugurou o reino de Deus? Ele não já falou isso? Olha, eu aqui inicio o reino. Mas o reino de Deus, ele é espiritual. O Senhor colocou, nós continuamos estabelecendo o reino de Deus, mas haverá um dia que o reino vai vir 100%. Agora, esse reino é um reino espiritual. Nós não vemos, mas é essa fé, ela é a certeza, ela é a prova daquilo que eu não vejo. O autor dos Hebreus estava dizendo, vocês estão passando por perseguição. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas a fé é a certeza das promessas que Ele fez para nós. Nós ainda não tocamos, mas nós sabemos que essa promessa vai acontecer. E a fé, ela é a prova das coisas que a gente não vê. Porque muitos, gente, não viram a Jesus como eu e você. Quem aqui viu Jesus sendo crucificado na cruz? Então, como você acredita se você não viu? Porque a fé, ela é a prova daquilo que eu não vi. Eu não vi, mas eu tenho fé. Quantos estão entendendo? Nós não podemos usar a fé como pensamento positivo. Isso não é bíblico. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia não está falando de pensamento positivo. Aqui Hebreus está falando que essa fé é sempre sobre o Senhor, sobre a nossa eternidade, sobre as promessas. John Piper, ele é um teólogo muito famoso da nossa atualidade. E sabe como é que ele descreve a fé? Ele disse, a fé é a mão pela qual agarramos as realidades celestiais. Ainda não a vemos, mas vivemos como se já as possuíssemos, porque Deus garantiu essas promessas. Então, o que é a fé? A fé, ela é a mão que agarra as realidades celestiais. O texto de Hebreus 11, ele vai definir, não como um mero sentimento. É por isso que eu e você não nos agarramos ao sentimento. Quem já passou por isso? Luíde, eu não me sinto perdoada. Luíde, eu não me sinto merecedora da eternidade. Eu já passei por isso, viu, irmãos? A Júlia, minha filha, eu lembro quando ela era menor, eu estava ensinando sobre a salvação. E a Júlia ficava inconformada. Ela falou, mas Jesus, o Espírito Santo está morando, eu sou perdoada, mas como? Como é que faz isso? Eu não sinto isso, mamãe. Porque nós não precisamos sentir. Porque nunca é sobre nós, tudo é sobre Ele, é sobre o caráter dEle. E é por isso que essa fé, é por isso que o autor dos Hebreus, ele estava falando, olha, sua fé não é um sentimento, mas é uma convicção, é uma certeza daquilo que se espera. Agora, nós não precisamos sentir. Fé é certeza, não se baseia em aparência, mas na confiança no caráter e na palavra do Senhor. É a convicção interna que nos permite agir como se aquilo que esperamos já fosse uma realidade. E é por isso que nós caminhamos nessa terra, certos que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Quem já viu a Nova Jerusalém? Mas é para lá que nós vamos. E é por isso que nós caminhamos nessa terra e a gente abre das mãos. A gente abre mão de coisas que para o mundo parecem ser muito importantes. Mas a gente tem a convicção, a minha fé é a prova do que eu não vi. Eu nunca vi a Nova Jerusalém, mas eu estou caminhando para ela em fé. Eu sei, eu não vejo, eu não percebo, eu não sinto. Mas a minha fé faz com que eu caminhe nessa terra em direção à Nova Jerusalém. Não por aparência, não por sentimento, mas por fé. Quantos estão entendendo? Não é sentimento, não é pelo que eu vejo, mas é a fé. Fé é confiança. Agora, para que serve a fé? Para que serve a fé? Me responda aí, vamos ver. Para que vocês acham que serve a fé? Por que nós temos que ter a fé? Para que ela serve? O que vocês acham? Para que serve? Nós estamos estudando sobre a fé. Para que ela serve? Existe um versículo em Romanos que fala que o justo viverá pela fé. Então nós entendemos que não tem como nós vivermos o verdadeiro cristianismo sem a fé. E não há nenhuma outra religião, tá? Então o justo viverá pela fé. Mas eu quero que você abra aí na sua Bíblia, 1 Pedro 1, do 7 a 8. Eu acho que aqui na minha apostila, ela está um pouco
resumido o texto, mas só para você entender o que diz 1 Pedro 1, do 7 a 8. Diz o seguinte: uma vez confirmado o valor da vossa fé, aí vai pular, tá? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, presta atenção, olha o que Pedro está falando. A quem Jesus Cristo, não havendo visto, a mais. Alguém aqui viu Jesus Cristo? Mas você ama Ele? Ama. Visto a mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Ele vai falar para que serve a fé. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo da fé não é que você ganhe um carro, que você ganhe uma casa, que você arrume um marido. O objetivo final da fé, presta atenção, é a salvação. E é por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com Cristo. Não é uma simples crença cega, uma esperança. Quando um cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido. Ele sabe que ele está sendo ouvido. Você entende a diferença? Deixa eu orar aqui, Dri, para ver se Deus vai me ouvir. A fé, na hora que você está orando, mesmo que o Senhor não te responda naquele momento, e mesmo que Ele não responda como você acha que deve, mas você sabe que Ele te ouviu e que Ele está conduzindo a sua história. Quantos aqui já passaram por situações que você fala, não, Deus, você está de brincadeira? Já passou por situações assim? Que você fala, não, é sério mesmo? Não, você está de brincadeira. Apesar da sua vida não estar sendo conduzida como você planejou, você continua acreditando que Ele está conduzindo a sua vida. Diante de uma doença, diante de uma perda, né? Às vezes quando eu atendo pessoas que são cristãs e elas passam por um luto, é tão interessante os nossos irmãos da fé, eu amo atender os cristãos, que eles estão lá no consultório, estão chorando, porque eu perdi o meu filho e estou mal, né? Perder um filho, gente, deve ser a maior dor, né, que uma mãe pode passar. Mas no final, aquela pessoa enxuga as lágrimas. Mesmo sem ela entender, ela diz, mas eu sei que o Senhor está no controle da minha história. O que é isso, gente? É fé. A fé é sobre isso. É sobre salvação, é sobre você saber. Para que serve a fé? O apóstolo Pedro está falando, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A fé, ela é para a salvação. Portanto, para que nós temos a fé? Quando alguém te perguntar, por que nós temos fé? Você tem que falar, para que eu seja salvo. Tem como você ser salvo sem a fé? Por que não, gente? Porque você tem que acreditar, você tem que confiar em um homem chamado Jesus, que você não viu. Você tem que confiar em um Deus que você não viu. E você precisa confiar num cristianismo que você às vezes não sabe como explicar. Então, você só consegue ser salvo através da fé. Então, para que serve a fé? Para a salvação, amém? Se alguém te perguntar, você já veio na aula, perguntar, Milena, para que serve a salvação? A fé para a salvação. A fé é para eu comprar um carro bonito? É para isso? A fé é para eu trocar de roupa? Para eu emagrecer? Sei lá, para eu comprar uma joia? É isso a fé? A fé é para a salvação. Qualquer ensino que for contra isso é antibíblico. Porque a Bíblia vai falar da fé, mas essa fé salvadora. Amém? Agora, como é que eu faço para obter a fé? Então, já entendi para que ela serve. Como é que eu faço para obter a fé? O que vocês acham? Me esforçando muito? Pensando positivo? Como é que eu faço, gente, para ter a fé? Está próximo de Deus? Quem mais? O que vocês acham? Queridos, primeira coisa que nós temos que entender sobre a fé. A fé, ela não pode ser produzida por mim e por você. A fé, ela é um dom de Deus. Dom é um presente. A fé não é uma conquista humana. A fé, ela não nasce pela vontade do ser humano. Olha o que diz Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é algo que vocês conseguiram produzir. Isso é um dom
de Deus. Gente, isso aqui é revolucionário. Significa que eu e você, nós não conseguimos produzir a fé. Eu quero que você lembre do dia da sua conversão. Lembra lá do dia. Alguém foi até você, Adilson, ou você ouviu a respeito de um homem chamado Jesus. E que ele poderia perdoar os seus pecados. E que quando você recebesse ele, você tinha a vida eterna. Eu não sei como nasceu. Você olhou e falou, eu acredito. Agora nós teríamos capacidade, a nossa natureza caída tem capacidade para gerar isso em nós? Não tem. É por isso que Efésios está falando assim, olha, sabe essa fé, a salvação que você tem, ela vem da graça, por meio da fé. Mas isso não vem de você, viu, Fernanda? Quem te deu isso foi Deus, é um dom de Deus. A minha avó, a mãe do meu pai, ela era macumbeira. Daquelas bem macumbeira mesmo. Eu lembro que eu era menina, aí eu ia lá na casa da minha avó, ela estava com um charutão na boca. Vem aqui que eu vou soprar o charuto em você. Eu falava, pelo amor de Deus, né? Minha avó fazia assim. Sabe como foi a conversão da minha avó? Olha que coisa extraordinária. A minha avó um dia estava passando, ela e uma tia minha, em frente à Igreja Universal. E ela decidiu entrar na Igreja Universal. Entrou. Sentou lá, aí o pastor falou sobre a salvação. A minha avó simplesmente acreditou. Minha avó, que estava há mais de 40 anos na macumba, feia mesmo. Minha avó fazia trabalho de macumba. E a minha avó estava lá. Ela ouviu a respeito de Jesus. Sabe o que ela fez quando ela chegou em casa? Ela começou a pegar todas aquelas imagens, ela quebrou tudo, jogou no lixo. Quem conhece aquela religião chamada messiânica? Conhece, Luiz? A minha avó tinha um colar que era chamado Luz Divina, que ninguém podia tocar, é algo sagrado para essa religião. Minha avó chegou em casa, ela pegou e jogou no lixo. A minha avó parou de fumar, minha avó fumava há anos, desde menina ela fumava. Ela falou, nunca mais eu vou pôr um charuto na boca, eu nunca mais vou pôr um cigarro na minha boca. Agora, queridos, quem fez isso nela? Quem fez isso nela? Você acha que uma palavra de um homem seria capaz? A minha avó nunca mais pintou a unha de vermelho, porque minha avó não sabia ler, não sabia escrever. Então, na cabeça da minha avó, a unha vermelha ia atrair os satanás lá. E a minha avó, ela falava para o meu pai, lê a Bíblia para mim, Nori. O apelido do meu pai é Nori. Lê a Bíblia para mim, Nori. Aí meu pai pegava a Bíblia e lia. Queridos, quem brotou essa fé na minha avó? Você está entendendo? Não foi assim com você? Você lembra o dia que você ouviu sobre Jesus? Talvez os seus pais falaram, talvez um amigo falou, mas você simplesmente acreditou. Mas isso não veio de você. Deus te deu fé para você acreditar na salvação. Exato. Sim, mas a fé não é algo que você pode produzir. Sim, e nós vamos falar sobre isso. Mas a fé, eu quero que vocês entendam que ninguém pode produzir a fé. A fé, ela é um dom de Deus. Olha o que diz Romanos 3:11. Presta atenção, irmãos. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Esses versículos, eles vão enfatizar a incapacidade humana de compreender e buscar a Deus sem a graça e intervenção divina. Isso quer dizer que nós não temos capacidade de produzir a fé. Primeiro, a fé é um dom de Deus. Você tem essa fé salvadora porque Deus deu para você. Agora, isso significa que nós não precisamos fazer nada? Já que a fé é um dom de Deus, eu também não preciso fazer nada agora? Deixa que Deus faz. É isso que nós estamos falando? Não. Então, qual que é a nossa responsabilidade, então? Eu disse que a fé é um dom de Deus, é um presente. Mas qual que é a minha responsabilidade? Olha o que diz Romanos 10:17. Abre aí. Romanos 10:17. Diz o seguinte, e assim, está falando da fé. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós temos então Deus, ele nos deu o presente da fé. Nos deu o presente, você crê naquilo. Nós temos a responsabilidade de alimentar e zelar pela nossa fé. Exatamente, alimentar e zelar por ela. Porque como é que vem a fé, gente?
A Bíblia está dizendo, ela vem pelo... Ouvir o quê, Aloíde? Não. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como é que eu faço para... Ele usou a expressão ativar. Mas como é que eu faço para que... Qual que é a minha parte de responsabilidade? Deus me deu a fé para crer, uma fé salvadora. Agora, a minha parte nessa missão toda é ouvir a palavra de Deus. Eu não apenas escuto a palavra de Deus, mas a minha responsabilidade é proclamar a palavra de Deus. Então eu proclamo a palavra de Deus para mim mesma. Então eu abro a Bíblia e eu começo a conhecer, começo a me relacionar. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me relaciono com o Senhor, esse é o meu dever para minha fé estar ali, sempre ali, convicta daquilo, de quem é o caráter de Deus, do que Ele fez. E eu não apenas proclamo para mim, mas eu proclamo a palavra de Deus. Eu proclamo para mim e eu proclamo a palavra de Deus. Então qual que é o nosso papel? O nosso papel aqui é de ouvir a palavra de Deus. Ninguém chega à fé em Cristo sem antes ouvir o Evangelho e a sua palavra. Portanto, hoje, ouvir a palavra e proclamar a palavra. Agora, rapidinho, o que é ouvir a palavra? Aqui está falando de intimidade com o Senhor. Aqui está falando de intimidade, de relacionamento. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa ler sobre o Senhor. Você precisa conhecer a Bíblia, queridos. Por isso que isso aqui, eu zoei vocês no começo, mas é verdade. Vocês estarem aqui no sábado pela manhã, às 9h30 da manhã, num friozinho desse, para ouvir a Bíblia. É a nossa responsabilidade. Porque a fé, essa fé salvadora não é só para o início, mas essa fé salvadora eu preciso zelar por ela, eu preciso estudar a palavra. Se a fé é um dom de Deus, amém? A fé é um dom de Deus. A plenitude e o enchimento do Espírito são a nossa responsabilidade. Deus, Ele te deu o dom da fé, um presente, mas agora essa plenitude, esse enchimento do Espírito Santo, ela precisa ser buscada através da palavra, amém? Portanto, a fé é o motivo de desejarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé. É impossível ter fé e não desejar conhecer a Deus. E é por isso que muitas igrejas evangélicas têm me assustado, porque as pessoas pararam de pregar a Bíblia. E elas pregam qualquer coisa, menos a Bíblia ali no altar. Mas a nossa fé é sustentada por quem? Por uma palavra legal que a Aloíde fala? Porque a Aloíde é divertida. A sua fé é sustentada pela palavra de Deus. A sua fé é sustentada pelo quanto você busca conhecer a Deus na palavra. E você vai ter experiências com o Senhor e ter intimidade. Agora, queridos, quantas pessoas de fato estão buscando a palavra de Deus? Quanto de tempo você lê a palavra de Deus? O quanto que você abre as Escrituras e você vai, porque a Bíblia está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir. Nós devemos proclamar a fé para nós devemos proclamar a palavra para nós mesmos. Agora pensa aí, quanto de tempo de leitura você tem na sua casa? De ler mesmo, de estudar, de se aprofundar. Nós devemos buscar essa intimidade. Agora, nós também devemos proclamar. Em Romanos 10,14 diz o seguinte: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quem já conhecia esse versículo tão lindo? Aqui essa passagem, ela está perguntando como as pessoas podem invocar a um Deus que elas não creem. Mas como elas podem crer se elas não estão ouvindo? E como elas podem ouvir se ninguém está pregando? Essa é uma responsabilidade minha e sua. Eu proclamo a fé para mim mesma, mas eu também preciso proclamar o Evangelho, porque é através do ouvir a palavra de Deus que você vai conhecer a Cristo. A minha avó, ela estava lá e alguém proclamou o Evangelho para ela. E na hora que foi proclamado, na hora que foi, a minha avó ouviu e aí ela creu. Mas se não tivessem falado do Evangelho, como a minha avó ia crer? Como ela ia saber que existe um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que ela não precisava estar envolvida com aquelas coisas de macumba e tudo aquilo? Vocês entendem? Então, qual é a nossa responsabilidade na fé? Fala, primeiro, ouvir a palavra de Deus. Pode falar, ouvir a palavra de Deus. E depois, proclamar a palavra de Deus.
Esse é o nosso papel. Não é um esforço humano para ter a fé, mas nós temos que zelar também. Amém? Por isso que todo cristão é chamado para proclamar o evangelho. Mesmo que não haja garantia que aquelas pessoas vão se converter. Mas o nosso dever é falar sobre Jesus. Agora, a confiança em Deus, irmãos, eu quero passar aqui bem rapidinho. Ela não é cega. Ela é baseada em um conhecimento da palavra de Deus. Mas entenda uma coisa. A iniciativa é de Deus. Às vezes nós queremos conhecer a Deus do nosso jeito. Entendeu? Eu quero conhecer a Deus do jeito que eu acho que tem que ser. Não gosto muito de estudar a Bíblia, Lois. Não acho que é bem assim. Mas nós temos que entender que, para que eu conheça Deus, a iniciativa é dele, porque eu não tenho capacidade, nós vamos falar um pouco sobre isso, de entender quem é Deus. Eu não tenho capacidade. Então, primeiro eu quero que vocês entendam que a iniciativa de se revelar é de Deus. Porque eu e você, nós não temos a capacidade de compreender a plenitude de Deus. Então, a iniciativa da revelação vem de Deus. Presta atenção. Existe um teólogo alemão, no seu livro chamado O Sagrado, ele intitulou Deus, eu acho que é assim, como ele usou uma frase: Deus é totalmente outro. Ele estava estudando sobre quem era Deus e ele chegou a uma conclusão. Deus, ele é totalmente outro. E essa palavra, Deus é totalmente outro, ficou conhecido dentro da teologia. E o que significa Deus é totalmente outro? É que Deus, ele é radicalmente diferente de tudo que existe na criação. Ele não é apenas melhor. Deus, ele é maior, Deus, ele é mais forte, ele é mais inteligente, ele está numa categoria completamente distinta e incomparável. Nós não conseguimos encaixar Deus nos nossos limites, nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos usar ele de comparação, porque Deus, ele é totalmente outro. Então eu não consigo conhecer a Deus, porque ele é totalmente diferente de tudo que a humanidade possa se esforçar. É por isso que a ciência não consegue compreender a Deus, porque Deus, ele é totalmente outro. Vocês estão entendendo? Então, como é que eu conheço a Deus? Eu não consigo a iniciativa do homem até a Deus, porque a minha mente é limitada. É por isso que a ciência chega à conclusão. Eles não conseguem chegar a conclusão nenhuma, porque eles querem conhecer a Deus do homem para com Deus. Mas isso é impossível, porque Deus é muito diferente. Nós não conseguimos compreender. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o mistério da Trindade. Gente, alguém consegue entender a Trindade por completo? Dizem que ele é um Deus em três. Peraí, ele é três? Não. Mas ele é um? Não. Ele é um Deus em três. Como é que você entende isso, Bruna? Como é que a ciência entende isso? Não dá. Então, do homem até Deus, nós somos limitados, nós não conseguimos. Então Deus teve que ter a iniciativa de se mostrar. E onde ele se mostra? Onde Deus é revelado? Onde ele se revela? E eu quero trazer algumas coisas onde Deus se revela. Deus se revela na criação? Sim, gente, Deus se revela na... Você não fica assim? Esses dias eu estava indo embora e o céu estava lindo. A Júlia até tirou uma foto. Ele estava meio roxo, meio laranja. Vocês viram? Não estava lindo? Eu e a Júlia estavam assim, gente, isso aqui é uma coisa impressionante. Eu até falei, os homens estão indesculpáveis diante de Deus, porque ele se revela, ele está se revelando. Não dá para entender como aquele céu estava tão lindo. Então Deus se revela na criação, Deus se revela através da sua palavra. E principalmente Deus se revela através do seu Filho Jesus. Deus se revela através do seu Filho Jesus. Você quer conhecer o Pai? Quem que você tem que conhecer? Jesus. Quer conhecer a Jesus? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para conhecer Jesus? Fala, lê a Bíblia, irmão. Você entende que às vezes nós queremos conhecer a Deus com a nossa própria capacidade humana? Mas a gente não consegue. Porque sabia que se fosse possível, os cientistas seriam muito melhores do que eu e você? Muito melhores. Mas a ciência não consegue chegar, então não é eu até Deus, é Deus que tomou a iniciativa e o Senhor está se revelando a nós. E Ele se revela através de Jesus, Ele se revela através da sua palavra. E é por isso que nós precisamos buscá-lo.
O homem pode, no máximo, tentar entender quem é Deus, mas ele não consegue. Olha o que diz João 14:9. É em Cristo que temos essa iluminação. E Jesus é quem nos revela o Pai. Quer conhecer o Pai? Você precisa conhecer a Cristo. Quer conhecer a Cristo? Você precisa conhecer Ele na palavra, porque Ele está se revelando. Gente, Jesus se revela ali na palavra. Ele está se revelando qual é o caráter dEle, como que você deve agir. Está ali. O Senhor está se revelando. O Senhor está se revelando na tua palavra. Então nós precisamos conhecer. É a partir dEle para nós. A iniciativa é dEle com a gente. Não é eu sobre Ele. É Ele que se revela a nós. E o Senhor está se revelando a nós. Agora, eu quero só ressaltar que esse conhecimento, ele não é um conhecimento apenas intelectual. Ele precisa ter um conhecimento de experiência também. O conhecimento de Deus que leva à fé não é meramente intelectual. Sabe por quê? Quem aqui já conversou com um ateu, gente? Já conversou? Cara, ateu, ele põe você no chinelo na Bíblia. Se você não tiver conhecimento bíblico, o ateu, ele sabe versículo por versículo, ele fala, ele põe. Eu até tenho um livro que eu não quero indicar para vocês, porque é um ateu que escreveu, chamado... como é que é o nome daquele livro? Eu pedi, meu Deus. Esqueci, não sei, é um nome. Aí esse ateu escreveu, e ele começa ali a descrever todos os porquês que Deus é um delírio. Ele coloca Deus como delírio. Se você vê o fundamento daquele homem para falar, se você não tiver uma fé firme, você vai acabar falando, realmente Deus não existe. Então nós não estamos falando de apenas um conhecimento intelectual. Nós precisamos ter? Precisamos. Precisamos ler, saber, contexto, tudo. Mas aqui também nós precisamos de ter porque o ateu tem esse conhecimento, mas nós precisamos de ter um conhecimento também de experiência, algo afetivo, é uma percepção espiritual da glória e da excelência de Deus. John Piper vai dizer que esse conhecimento tem que ser de ver e saborear. Então, você conhece de forma intelectual, mas você também vai saborear. Quer ver, por exemplo? Quantos aqui já comeram morango? É gostoso, né? Vamos dizer que você não comeu morango. Aí eu pego o morango aqui, aquele morangão bem gostoso, sabe? E você nunca comeu. E aí eu tento te explicar sobre o morango. Porque o morango ele é vermelho, ele pode ser bem docinho, mas ele também é um pouquinho azedo, se tiver... Você que nunca comeu, você vai até entender de forma intelectual. Mas para você saber mesmo como é o morango, como é que você tem que fazer? Pegar ele e fazer o quê? Aí, com Deus é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que sabem sobre Deus, mas não sabem quem é Deus. Porque para você saber quem é Deus, você vai precisar saborear a glória dEle. Você vai precisar buscá-lo. Você vai precisar ler, mas você vai precisar também experimentá-lo, de intimidade, de busca, de entrega. Sabe, irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando você termina de ler um texto e aquele texto salta ao seu coração. Aí você vai diante dos pés dele e ali você chora e o Espírito Santo vai te revelando. E você não aprende apenas de forma intelectual, mas aquela palavra ela vai gerando como uma fonte de vida dentro de você. Amém? E por último, mas não menos importante, a fé, ela é operosa. Ou seja, não é apenas uma confiança interna. A fé, ela precisa ser exposta em obras. Esse assunto é bem difícil. Porque durante muito tempo a igreja, e eu não estou falando o corpo de Cristo, eu estou falando a instituição igreja, ensinou que nós precisávamos fazer obras para sermos salvos. Quem já ouviu falar sobre as indulgências que a Igreja Católica fazia? Não era assim? Indulgência, para quem não conhece, eles falavam assim, você quer ir para o céu? Então você precisa comprar um pedacinho do céu. Aí você dava um dinheiro para você comprar. E você precisava fazer boas obras para você ir para o céu. Durante muito tempo, a instituição chamada igreja ensinou os cristãos que as obras eram necessárias para a salvação. Mas a verdade é que a salvação ela vem por Cristo Jesus. Mas a salvação... Quando Martim Lutero, que foi o grande reformista dos protestantes, ele estava estudando Romanos. E aí ele chega naquela parte de Romanos, ele está lá lendo, ele foi iluminado ali, né? E aí ele leu aquele versículo, pois o justo viverá pela fé. Pum! Abriu a mente dele. Aí ele, peraí, tem uma coisa de errado.
As pessoas estão comprando um pedacinho do céu. As pessoas estão andando ajoelhada para serem. Elas subiam as escadas e se batiam para receberem o perdão. Ele falou, não, o justo ele vive pela fé. Então veio essa reforma protestante que eu e você fazemos parte. Então, a obra não é para salvar, mas a obra é a consequência de alguém que é salvo. E é por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Sabe a consequência? Eu não faço boas obras porque eu quero ser salvo. Mas, por eu ser salva, eu faço boas obras. É a consequência. Porque a minha fé, a minha confiança em Deus não pode estar limitada apenas a um conhecimento, a uma fé intelectual apenas. Eu preciso caminhar em fé e essa fé, ela precisa ser vista. John Piper, ele vai dizer que é como se eu e você fôssemos uma fonte de água que jorra. E tudo na nossa volta é uma terra seca. E no momento que você recebe a Cristo, recebe a fé salvadora, essa água ela começa a jorrar. E onde essa água cai, aquela terra que é sequinha, ela começa a ficar molhadinha, as sementes começam a dar frutos. Mas não é porque é o fruto que faz a fonte, mas é por causa da fonte que dá o fruto. Vocês estão entendendo? Agora, as obras são importantes? São. Porque uma fé sem obra, ela morre. Tiago vai dar um exemplo assim, é como se o Lois viesse em mim e falasse assim, Loide, lá em casa a gente acabou o dinheiro, não tem leite para os meninos, está passando fome. Hoje tudo que eu dei para os meus filhos foi um pãozinho de manhã. Vem cá, Lois, deixa eu orar por você, vem cá. Ô, Senhor, dê comida para o Lois, Senhor. Dê sustento para o Lois, Senhor. Amém? Tchau, Lois. Isso é uma fé sem obra. O que eu tenho que fazer, Lois? Eu vou orar por você. Mas toma aqui em casa, ó. Leva aqui para os meninos, leva esse leite, leva essa bolacha. Você está entendendo? Porque a minha fé salvadora faz com que eu tenha consequências. Mas muitas vezes nós falamos que temos fé, mas nós não temos as obras. Então a fé sem a obra, ela é morta. Então nós precisamos entender. Pela fé, Hebreus 11, depois que ele fala sobre a fé, ele vai falar sobre os heróis da fé. Quem já leu esse capítulo lindo? E aqui ele vai começar a dizer, o autor dos Hebreus, que por causa da fé, ele está dizendo as obras, ele começa a dizer, é por causa da fé que Abraão fez isso, é por causa da fé, e ele vai dizer que essa fé, ela é acompanhada de obras. Ele diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Entenda uma coisa, além de nos capacitar a obedecer a Deus e fazer boas obras, além de capacitar a obedecer a Deus, Ele também nos capacita a fazer boas obras através da fé. Amém? Quero só fazer um resuminho aqui com vocês do que nós falamos. Então, o que é fé? Primeiro, a fé é a certeza e a prova do que esperamos. E o que nós esperamos? Coisas materiais dessa terra, irmãos? É isso que nós estamos esperando? Estamos esperando as promessas, a nova Jerusalém, quando Jesus virá. Né? É a prova do que nós não vemos. O que nós não vemos, mas nós temos certeza? Nós não vemos a Deus, mas nós temos certeza que Ele existe. Nós não vemos o Espírito Santo dentro de nós, mas eu tenho certeza. Quantos aqui já oraram e parece que o quarto estava uma geladeira? Você não sente nada, cara. Não é assim, é terrível. Você vai diante do Senhor, 15 minutos, misericórdia, e ora. Mas isso não me coloca com medo, porque a minha fé faz com que, mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que Ele está ali comigo, porque eu não dependo de sentimento, porque a fé é a certeza do que eu espero, e é a prova do que eu não vejo, eu não estou vendo, mas o Espírito Santo está ali comigo, eu não estou sentindo, mas eu tenho fé. Nunca mais se esqueça, fé não é pensamento positivo, amém? A fé, ela é o fundamento, a raiz da nossa caminhada. A fé, ela não é apenas para o início, mas a fé é para toda a minha caminhada. Eu preciso de fé constantemente. A fé é um conhecimento que vem da revelação de Deus, mas não é apenas um conhecimento intelectual, é um conhecimento de saborear, de experimentar a glória de Deus. E por último, a fé, ela é operosa, ou seja, é uma fé com obras, visivelmente, externamente, produzindo ações e confissões públicas. Amém?